Eu queria falar sobre isso um pouco. É um assunto que tem apertado meu coração. E Deus tem falado comigo muito sério. Eu queria que você lesse comigo. A minha vontade, vamos lá? A minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Essa é a letra de uma música. Em Salmo 143 a gente lê o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. É uma consequência de uma vida com Deus. E eu confesso a vocês, eu falo diante do altar de Deus isso. Que Deus tenha paz no coração a respeito disso. Porque nós não temos vivido o Evangelho como deveriam. Eu tenho compreendido que o reino de Deus não é só amor, mas é justiça também. E eu queria dizer o seguinte: se a gente não tomar uma atitude de deixar as nossas vontades, a gente não vai estar indo para o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais do que a gente possa pensar. E eu queria ler João capítulo 6, se você puder abrir comigo, no versículo 38. Jesus ele diz muito claro, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E isso é muito sério, porque a gente vai ver no Evangelho, o caminho ele é muito estreito. E embora nós tenhamos sonhos, e é muito bom a gente ter sonhos, né? Eu ouvi uma pregação essa semana que falou muito comigo. E aí eu meditando e tal, e o Senhor foi apertando meu coração a partir do momento que eu lembrei dessa música e eu falei, a minha vontade já deixei. Isso é uma consequência. Se eu deixar a minha vontade, o reino de Deus eu vou ter. É o reino de Deus que eu preciso ter. E ouvindo essa pregação, o Senhor pôde trazer à memória a questão do primeiro amor, do reino de Deus. Sabe por quê, gente? O reino não é meu, o reino não é seu, o reino é de Deus. A vontade não é minha, a vontade não é sua, a vontade é de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora para a gente orar. Senhor, fala com a gente, Pai. Nós precisamos entender, Pai, o que é o reino de Deus, Pai. Que venha o teu reino sobre a nossa vida. O nosso coração é enganoso, Pai. Cubra-nos com graça, Senhor, para que possamos caminhar o caminho que Jesus trilhou. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Nós temos aprendido, Pai, que não é a nossa vontade, Pai, que deve falar mais alto. Não são as nossas emoções, Pai, porque o reino de Deus não é baseado nas nossas emoções, mas é baseado, Senhor, na tua vontade. É o teu reino, são as tuas vontades. Seja o centro, Jesus, seja o nosso alvo maior, seja a nossa alegria maior. A respeito dos sonhos que eu estava falando, e eu ouvi esse cara falando uma coisa, e é verdade, é uma citação. Ele falou assim: Jesus, ele não morreu numa cruz para realizar os seus sonhos. Se você acha que Deus te deu vida
para realizar os seus sonhos, você está enganado. E aqui não é o seu lugar. Jesus não morreu numa cruz para te dar uma graduação. Jesus não morreu numa cruz para te dar um emprego melhor. Jesus não morreu numa cruz para você ter um carro. Jesus não morreu numa cruz para você ter a casa própria. Jesus não morreu na cruz para isso. Ele morreu para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, a gente percebe na Bíblia que é salvação, é a glória para Ele e a reconciliação. É intimidade. Essa é a maior vontade de Deus. Porque só assim a gente vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem outro jeito. É intimidade com Ele. E a gente precisa entender, eu vou falar isso várias vezes, o reino não é meu, o reino é de Deus, os sonhos não são meus. A gente precisa entender isso. Que o Espírito Santo fale com a gente a respeito disso. Porque eu também preciso mudar. O reino não é meu, eu tenho muitos sonhos. Quem sabe, no final do ano, eu estou para casar. Legal. Mas que seja feita a vontade de Deus. Não são meus sonhos. Porque se isso não apontar para Jesus, se o centro não for Jesus, não adianta. Se você quer ter as coisas, a gente precisa trabalhar, certo? Levanta de manhã, vai lá, trabalha. É legal você ter realização na vida, estudar. Aí você vai comprar o seu carro, sim. Você vai comprar a sua casa, sim. Mas para Deus pouco importa. Deus não está preocupado se você tem sua casa própria. Deus não está preocupado se você tem um carro quitado. E Deus não está preocupado se você tem salário de 10 mil reais. Sabe por quê? O reino de Deus, para se viver no reino de Deus, pouco é necessário. Porque Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então é um pouco sério de deixar a minha vontade. Porque o reino é de Deus. Não é o meu reino, cara. Quando a gente entende isso, parece fácil, mas não é. Porque a gente tem vivido uma maneira... Pô, legal, Deus é amor, Deus perdoa, Deus age em favor da gente, com graça. Mas Jesus tem que ser o centro de tudo. Se em cada coisa, se lá no seu estudo, lá no seu trabalho, se quando você for comprar um carro, que Jesus seja o centro. Ele deve ser o alvo. Senão não adianta. Se eu casar somente para minha felicidade, não adianta. Eu preciso apontar para Jesus, a glória dele. E eu me pergunto, será que eu tenho andado no caminho estreito? O caminho ele é estreito, a porta é estreita, não há outro caminho. E Jesus é o caminho estreito. E eu fico numa situação assim, o que será que eu faço? Porque as nossas vontades, elas falam mais alto. É inevitável. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Por exemplo, eu estou numa situação assim, Jesus, eu vou tentar fazer isso. Mas se não der certo, se o Senhor me levar a tomar outra decisão que não seja a minha vontade, seja feita a tua vontade. Porque eu quero entender que o reino não é meu, não são as minhas regras, não são as suas regras, é a regra dele, é o reino de Deus. E tem coisas em nós que precisam ser deixadas. Em mim mesmo, fala de mim, eu não sei de você, eu não conheço o seu coração totalmente. Mas há coisas em mim de personalidade, não falo de pecado não, falo de personalidade, de caráter. Eu sou chato, eu sou egoísta, eu preciso mudar isso. E o reino de Deus me leva a isso.
Por exemplo, um exemplo bem prático assim, eu estava pensando comigo, se Jesus me leva, por exemplo, a servir numa região mais pobre que tem, não precisa ser fora do país não, pode ser aqui na cidade mesmo, ou aqui no Brasil, você iria? Se você soubesse que lá fosse um lugar de doença, você pegaria doença por amor ao Evangelho? Se essa não é a minha vontade, mas Senhor, se é a tua vontade, eu vou, sabe por quê? O propósito não é você viver bem nessa terra, o propósito é a eternidade, a nossa mente precisa estar na eternidade, o tesouro tem que ser ajuntado para a eternidade, o que você faz aqui é consequência do seu trabalho, você entendeu? E aí eu fico pensando, eu não quero ir. E se Deus te levanta para ter recurso financeiro, para ser um cara rico, por exemplo, para você expandir o reino de Deus. Aí todo mundo quer, né? Mas se Deus te levantar, glória a Deus. E o reino de Deus, mais uma vez, não é meu, é dele. Um exemplo prático da vontade dele, por exemplo, e da nossa. Quando a gente lê o Evangelho no sermão lá do monte, Jesus falando o seguinte: se alguém te fere, o que você faz? Pela sua vontade. Você quer partir para cima, né? Você xinga a pessoa. E pelo Evangelho, pela vontade de Deus, e no reino de Deus, como que é? É virar outra face. Se seu inimigo tem sede, fome, o que você faz? Que se lasque? Não, no reino de Deus não é assim. Não são as suas vontades, não é a minha vontade. É a vontade dele. E isso é muito sério, cara. Deixar a nossa vontade. Se a gente para pensar, a gente fala, nossa, eu não quero, cara, isso é demais para mim. Mas vou falar uma coisa para você. Esse é o caminho, não tem outro. O caminho é estreito. Por isso que eu estou falando, a gente acha que está vivendo. Estou falando de todo mundo não, estou falando de mim, tá? A gente acha que está vivendo e não está vivendo. A gente acha que está fazendo e não está fazendo. Por quê? Porque às vezes você vai basear na sua vontade. Eu quero fazer aquilo que me agrada. Eu quero fazer aquilo que eu sou bom para fazer. Deus te levanta, Deus te capacita. E uma resposta clara, por exemplo, nas escrituras que a gente encontra, sobre o reino de Deus e a vontade de Deus, a resposta mais comum a primeira coisa é buscar a Deus. A vontade dele para você tem que buscar. Sem intimidade com Deus, não adianta. Aí a gente vai se basear nas emoções e eu quero isso, eu não quero aquilo, porque isso é chato de fazer. Imagina se Deus me levanta, por exemplo, para ser um pastor e fala, mas no teu caminho eu vou colocar pessoas chatas, cara, para você pastorear, para você liderar. Você fala, não, Deus que me livre. Mas se isso for para tratar o meu caráter, e não precisa haver propósito, não. Se é a vontade dele, é ele que faz. Não é a minha vontade. É o reino dele. Então, qualquer chamado que a gente tenha em relação ao reino de Deus, é ele que dita as normas. E a gente precisa, a palavra de Deus diz que a gente precisa conhecê-lo. Essa é a única maneira. Conhecer o coração dele. Para que a gente possa servir em amor. Para que a gente possa fazer parte do reino de Deus. Será que a gente faz parte do reino de Deus? É legal falar, eu faço parte do reino de Deus. Mas isso é prático na nossa vida. É o evangelho realmente vivido. E gente, eu vou falar uma coisa. Você pode buscar hoje, você pode se encher hoje. Mas se você não buscar amanhã, esse fogo se apaga. E daí, você volta a fazer suas vontades.
E daí eu me lembro que Jesus diz o seguinte: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia. Negue-se a si mesmo. É a cada dia. Se eu negar hoje, beleza? Mas se amanhã eu quiser fazer as minhas vontades, Deus não vai te impedir. É por isso que nós precisamos entender que é preciso buscar mais o reino de Deus. A minha vontade eu já deixei. Eu preciso deixar a minha vontade. E a consequência é o reino de Deus. O nosso foco é a eternidade. E, por exemplo, um sinal de Deus para a gente fazer a vontade dele é preciso? Não. Na palavra a gente vê um princípio, talvez não seja muito fácil, mas em Romanos 12 ele fala para a gente transformar nossa mente em Cristo. Então, eu preciso caminhar para o reino dele. Entenda uma coisa, tudo que você for fazer é para o reino dele. Aponta para Jesus. Se não aponta para Jesus, de alguma forma, talvez esteja um pouco errado. Porque daí começa a entrar as nossas vontades, os nossos conceitos, e etc. E renovar a mente, cara. Essa é uma coisa que a gente precisa fazer diariamente também. Deixar as coisas antigas de lado e começar a conhecer a Cristo para pensar como Ele pensa. E receber da vida dele. Porque Jesus, Ele vem para buscar uma noiva pura e sem mácula. E se você não se apronta, se você não se arruma, por exemplo, você vai casar. Se você não se prepara, não vai dar certo. É por isso que Ele vem buscar uma noiva pura, sem mácula. Adornada, né? Que fala, ela está vestida, ela se preparou. Ela não deixou, tem a música que fala, deixa a vida me levar, né? Se você viver desse jeito, não serve. O reino de Deus não serve para isso. A gente precisa de um pouco de disciplina. A gente precisa buscar a presença de Deus dia após dia. E que Jesus seja o centro do nosso viver. Que a nossa mente seja renovada nele. Nós precisamos aprender isso. Eu fico chateado comigo mesmo, porque apesar da graça de Deus, eu sei que é um processo, mas tem muita coisa em mim que precisa ser deixada. Porque eu não me pareço com Jesus. Talvez eu ache que pareço, mas eu não pareço. Porque quando a gente olha para o reino de Deus, a gente vê coisas totalmente diferentes. E eu fico pensando para onde a igreja de Jesus está caminhando. Isso aperta o meu coração. Porque às vezes a gente quer fazer as nossas vontades, os nossos métodos, os nossos conceitos. Mas isso é muito sério. Sabe, eu não estou aqui para julgar ninguém. Estou falando de mim. E através disso eu queria que o Espírito Santo falasse com você. E eu tenho uma vontade de viver aquilo que Deus tem. É os sonhos dele. É o reino dele, é a vontade dele. Você acha mesmo que Jesus queria morrer na cruz? César estava falando domingo de manhã aqui. Você acha mesmo que Jesus queria morrer na cruz? Não. Ele pediu ao Pai que, se possível, passasse dele aquilo tudo. Jesus, ele simplesmente fez a vontade do Pai. E o que ele fez? Ele deixou a vontade dele de lado. Você acha mesmo que Jesus queria sofrer tudo aquilo? Ah, não, Jesus, ele amou todo mundo. Então ele queria sofrer mesmo, ele já sabia. Mas quando ele estava aqui na nossa pele, ele pediu: Pai, eu não estou mais aguentando. Eu quero ir embora.
mas todavia seja feita a tua vontade. Então, às vezes, a gente precisa parar um pouco o que a gente está fazendo, a nossa correria, e pensar um pouco o que a gente tem feito, o que a gente tem vivido. É o reino de Deus ou é o meu reino? São as regras de Deus ou é as minhas regras? São as minhas regras? Eu sinto muito dizer, mas o caminho é estreito. O caminho é estreito, a porta é estreita, e são poucos os que entram por ela. O caminho largo são muitos. Mesmo a gente vendo no Sermão do Monte, tantas coisas lá que Jesus fala, olha, se alguém bater na sua face, ofereça outra. Não é a minha vontade. Mas quando eu entendo a questão do reino de Deus, prevalece a vontade dele. Eu não preciso estar sentindo nada. Eu senti que eu preciso te perdoar, então eu vou te perdoar. Não é assim. No reino de Deus não é assim. Eu ainda não senti que eu preciso perdoar ele. No reino de Deus não é assim. Porque o reino de Deus não é baseado em emoções. O reino de Deus é baseado em atitudes. Então o que nós precisamos, às vezes você vai bater no pé, você vai com a mão fechada de raiva, mas você vai falar, eu te perdoo. Ou eu preciso pedir perdão para você. Senhor, ensina-nos a fazer a tua vontade, Pai. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que você pudesse juntar com alguém aí. E vamos orar a respeito disso. Porque esse é um assunto sério, cara. De verdade. Tem coisas em nós que precisam ser deixadas. E a gente não pode ficar vivendo a vida como se... A gente precisa pensar um pouco a nossa esperança é o reino de Deus. É novos céus, é nova terra. A minha esperança não está nessa terra. E é difícil, sim, viver para o reino de Deus. Mas lembre-se que a nossa recompensa tem sido guardada para aquele dia de uma forma especial. Feche seus olhos, comece a orar. E comece a orar para o seu irmão também. Pedindo a Deus, Senhor, abra os nossos olhos, como a gente cantou aqui, faz as escamas caírem. Nós precisamos viver o teu reino, Jesus. A tua vontade, os teus sonhos. Não a minha vontade, não os meus sonhos, não o meu reino, não as minhas regras. Mas eu preciso entender, eu preciso me submeter à vontade de Deus. Sabendo que Ele nos leva para o melhor caminho. Mesmo que às vezes não seja aqui nessa terra. Nossa esperança é a eternidade, Pai. Cubra-nos, Senhor, com Tua graça. E fala com a gente, Pai. Ajuda-nos a renovar a nossa mente em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecer uma vida, Pai, diária, de comunhão, de adoração. E mesmo que nós não apontemos, Senhor, para nossa, mesmo que isso não aponte para a nossa vontade, Pai. Que a Tua vontade seja feita, que a Tua vontade seja estabelecida. Venha o Teu reino sobre a nossa vida. Jesus, obrigado porque o Senhor tem falado comigo. E também eu sei que o Senhor falou com muita gente aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor vai
fazer com que essa palavra caia em bom coração, para que isso venha a frutificar, para que isso seja praticidade na nossa vida. Porque o Senhor sabe, o Senhor tem mostrado para a gente, o Evangelho é isso, é tomar a nossa cruz, Pai. E quão difícil tem sido nesses dias, com toda a nossa correria, com os nossos afazeres, com os nossos sonhos embalados. Pai, mas nós queremos pedir ao Senhor, Pai, nos ajude a viver o reino de Deus, a deixar as coisas antigas para trás. E, Senhor, cumprir a Tua vontade, viver o Teu reino, Pai. Viver a Tua verdade, não da boca para fora, mas em atitudes, Pai, que honrem o Teu nome, que apontem para Jesus o centro, em tudo que formos fazer, em tudo que formos adquirir, Senhor, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, que a vida de Deus seja estabelecida por nós ali, de uma maneira real, Senhor, de busca por Ti, de intimidade, de conhecer o coração de Cristo, de caminhar como Ele caminhou, de apanhar a nossa cruz diariamente, e entender, Senhor, que Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. O Senhor é maravilhoso nisso, porque o Senhor nos conduz a uma vida eterna, uma vida abundante, a uma vida plena. Nós precisamos viver o Evangelho, Jesus. Nós precisamos seguir os Teus passos, nós precisamos. Senhor, não nos deixe cair no engano, Pai, de acharmos que estamos trilhando o Teu caminho, mas na verdade a gente está indo para outra direção. Guarda o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. E fala conosco, Senhor, nessa noite. Alerta o nosso coração. E se possível, Pai, confronta-nos, Pai. Confronta-nos com a Tua verdade. Porque isso gera mudança. Isso gera arrependimento, Senhor. Nós precisamos viver o Teu reino. Nós não podemos brincar de viver de reino de Deus. Senhor, não é o método nosso, não é a performance como fazemos, mas é somente pelo Teu Espírito, é pela Tua vontade. Nós sabemos que é o Senhor que dá o crescimento, que nos alerta, nos levanta, nos chama. É o Senhor que nos acha e capacita. Restaura o nosso coração, Jesus, e venha ser o centro da nossa vida. Ensina-nos a tomar a cruz. Ensina-nos a viver de forma prática a Tua verdade, Pai. Amém. Amém. Pode sentar um minutinho? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu lembrei desse texto, eu acho que nós falamos da vontade de Deus e às vezes nós não a queremos. Acude o garoto lá, meu. Às vezes nós não a queremos porque nós nos esquecemos que ela é boa, perfeita e agradável.